Zen e corporativismo. São duas coisas que aparentemente batem de frente, né? Zen, corporativismo. E onde é que fica a arte no meio dessa brincadeira toda? Tem um vídeo da Monja Coen que ela, como sempre, de uma lucidez e de uma incisão assim, uma precisão cirúrgica, de laser mesmo. Ela fala o seguinte, né? Que um aluno dela que era da Rota, parece, um policial que tinha que agir com incisão em ações, como é que ele era a cabeça dele em relação a esse lado de ele ser um policial que tinha que ter uma atitude firme numa repressão, numa situação de um conflito com o marginal, e como isso poderia bater de frente ou não com os preceitos zen budistas da não violência, né? A monja, para variar, resolveu assim 3 sessões de psicanálise para mim, né? Porque na hora a obrigação daquele policial é agir daquela maneira. Ele tem que ser incisivo, forte e evitar que o mal aconteça na sociedade. Então, eu acho que a gente não pode chegar e falar, não, eu não quero mais saber do mundo corporativo, vou mandar tudo a merda, quero minha guitarra, um amor, uma cabana. Eu acho que funciona até a página 20, né? Por um outro lado, a gente ser hipercapitalista, você pensar tudo music biz, isso vai pra cá, isso vai pra cá, não sei o que, eu vou repensar muito a coisa, você perde a essência da arte. Eu acho que tem um livro muito interessante, eu já citei aqui no canal, que é o Comando, a autobiografia do Ramone, do Johnny Ramone, que é um cara icônico pro punk rock, é o cara que inventou o punk rock, assim. E o livro, você entende como ele pegou 3 indivíduos praticamente disfuncionais, mas com um potencial absurdo. Você pega o Tommy, que é o primeiro batera, que era um puta produtor, né? Tinha umas sacadas legais pra caramba, um cara único, tinha trabalhado até com o Jimi Hendrix. Pega o Joey, que é um frontman de carisma e voz ímpar, tanto é que o Phil Spector tentou abafar o cara, pra ele quase fudeu a banda. E o Didi, que eu acho um dos maiores compositores da história do pop, e bobeou tocar guitarra melhor que o próprio Johnny Ramone, assim, né? Que é um ícone por si só. E a maneira como ele trabalhava essa empresa, não, a gente tem que entrar com a luzinha dos amplis aceso, o corte do cabelo meio assim, pode parecer meio a maneira como ele entrava, como se fosse um exército mesmo, pode ser meio, mas o cara tá perdendo a arte. Não, mas tudo na vida é disciplina. A natureza é disciplina. Se você vai pensar numa célula, ela segue uma disciplina de ordem celular. A maneira como o organismo funciona é uma disciplina. A gente não pode ir contra isso. O problema é você pensar só nos finalmente e não como a maneira do caminho, sendo que o caminho é o mais legal muitas vezes, a maneira como você vai traçando o dia após o dia, a gente não sabe exatamente onde é que vai dar, é onde que está a verdade e imprevisibilidade da arte, que infelizmente caiu muito para aquela questão, né? Eu falo meio brincando isso, assim, uma das questões que eu mais ouvi na minha carreira, de uns anos para cá, foi uns bons anos, hein? Professor, como eu arrumo um endorser de guitarra? Professor, como é que eu não... Cara, na verdade, eu acho que o principal como eu me destaco, não é... Eu acho que você faz um trabalho honesto, você põe seu coração, você põe toda a sua verdade e a sua alma naquele negócio, você se fode para estudar feito um louco, porque estudo não é só estudar técnica, gente. Vamos pensar no Bob Dylan e no Kurt Cobain. Vocês acham que os caras ficavam coçando o saco, vinha a fada do dente e saia Blowing the Wind, Smell Like Teen Spirit? Não. Tem muita dedicação. Você está meio esculpindo uma escultura quando você pensa na estrofe, no acorde. A coisa não é tão aleatória, né? Tá, tudo bem. Onde é que entra o Zen na história? O Zen, não sou um budista praticante, mas gosto muito da filosofia Zen budista. E o que acontece? Um dos preceitos do Zen budismo, se não me engano é Tampankan o nome, não sei o certo, mas é aquela figura do chinesinho com as duas coisas de arroz equilibrando. Aquilo é o equilíbrio. Se você for muito bonzinho, você se fode. Se você for muito filha da puta, você fode os outros. Então você tem que achar o meio. Assim, e esse conflito, esse meio de você manter, é onde a arte ocorre. A gente precisa das empresas, a gente precisa dos endorsers, a gente precisa cada vez mais os donos de escola, donos de bares, contratantes entendam a relevância da nossa profissão. Isso é fundamental, a gente tem que se dar essa relevância acima de tudo mais do que qualquer contratante. E a partir disso, a arte ocorre, tá? Eu acho que é um jogo muito interessante, né?
a maneira como a gente vai fazendo esse ping-pong de lidar com, porra, preciso gerar dinheiro para ter receita para viver, preciso fazer alguma coisa que me expresse, que tenha a minha verdade, que eu acredite, que me dê tesão, ou solto meus demônios, ou chame meus anjos, mas que de uma maneira ou outra te torne humano e tenha a verdade. Eu acho que você saber lidar com esse leque de expressão e esse leque de prestador de serviço é que está o equilíbrio entre você realmente se tornar um guitarrista, um músico, um artista pleno, ok? Eu acho que isso é fundamental, é uma busca eterna que a gente tem. Zen, guitarra e cafeína.